O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Ó Jesus, sabemos que fostes misericordioso e oferecestes por nós o vosso coração. Coração coroado por espinhos e pelos nossos pecados. Sabemos que hoje também rezais constantemente para que não caímos no pecado. Ó coração de Jesus, não se cansa de bater em nosso coração para nos abrirmos as portas para que o Senhor o transforme. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros católicos, quando convertemos, Deus nos chama pela primeira vez, Ele nos chama de maneira inusitada. Nosso Senhor sempre gosta de nos chamar quando nós estamos perdidos, longe, angustiados, dificilmente alegres. Mas uma experiência em que só tem Ele, o único recurso é Ele. Então Ele nos chama. E há uma conversão genuína. Não como protestante, que Jesus ele morre na cruz, mas ele não olha tanto os pecados. Então é como uma névoa, uma capa que Jesus coloca e a gente não é salvo mais pela predestinação do que pela graça. E é somente crer. E por trás deste crer, se tem eles têm esta capa do orgulho transpassado por um puritanismo. Lei sem amor. Nós não. Nós, como nos convertemos, e quando se converte, é radicalmente. Para salvação e santificação, é aos poucos até a morte. Portanto, Saul e Davi. Saul, Deus tirou a bênção. Deus tirou a mão e tirou a proteção. Em Davi há uma escolha, um agrado. Quanto mais humilde, mais agraciado é. Quanto mais humilde, mais disponível. Quanto mais cheio de si, mais empecilhos. Quanto mais cheio de si, mais motivos tenho. Quando eu me mudo porque quero me moldar por Ele e me apaixono por Ele, porque há uma mudança interior e não só exterior, há um Davi em nossa vida. Mas também há um Golias em nossa vida. Mas um Saul também. Mas vamos falar do Saul, do qual tirou-se a graça. Deus não olha mais com aquele olhar misericordioso. Há um abandono de Deus. E um abandono de Deus a nós, isso é a maior tristeza. Nós perecemos. Quando Deus diz, não vou dar mais os prodígios, os portentos.
Eu não olho mais um coração como eu olhava há tempos atrás. Então deixou de olhar, ele perde. O Davi, Deus olha. Davi ganhou guerras. Davi foi alvo de inveja. Davi, ele foi eleito e é rei sem ser rei. Ganhou batalhas. E hoje, o Davi olha para Saul e tem a oportunidade de matá-lo, a oportunidade de se vingar. Mas está com a graça, ele está com a bênção, então ele tem um autocontrole diante do seu inimigo. Além de ganhar as guerras, ele tem um autocontrole, o controle de si mesmo. Porque devemos lutar contra nós mesmos e o nosso inimigo somos nós mesmos e a carne que grita. E a carne que grita dentro de nós é as nossas paixões. E as paixões são os sentimentos que eles são desordenados, afetados muito pelo pecado. Por mais que nós temos um sentimento genuíno, ele se volta através do pecado original, a tendência de não ser correto e não ser justo. Davi olha para Saul e vê: tudo que tenho, que conquistei, foi Deus que estava comigo. Eu não faço nada para ele. Quem faz é Deus. Tem uma frase na primeira leitura em que o rei Davi vai numa gruta fazer as suas necessidades, mas posso fazer o que queres com ele. Ele diz: eu não posso, é Deus que pode. Poupou-te a minha vida, porque pensei: não levantarei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor meu Pai. Não faça justiça. Faça igual o rei Davi. Eu não farei contra ele, porque ele é rei. Ele está de cabeça completamente louca, endoidecido. Mas ele foi escolhido por Deus. Deus o escolheu. Eu não vou fazer nada contra ele. Ele foi o escolhido de Deus. Se Deus escolheu, que o Senhor seja o meu vingador. Davi tinha a oportunidade de pegou um pedaço do seu manto e poderia matar. Ele disse: não. Eu cortei um pedaço do teu manto, mas eu não falei nada. Que o Senhor seja o nosso juiz e que ele me vingue de ti. É assim que a gente tem que fazer. Não faça nada, não se suje, porque ele foi o escolhido de Deus e você foi. É nosso Senhor que faz. Isso é autocontrole. Isso na psicologia se chama inteligência emocional. Mas nós chamamos de Deus no comando, porque a graça santificante, quando comungamos bem, faz efeito na nossa alma do autocontrole. Quando a gente vai para o confessionário, não para contar histórias, mas para confessar genuinamente, e aí você se rasga, aí você fala o seu pecado porque você está arrependido, aí sim, tem um autocontrole sobre si. Agora eu não posso ficar, entra no castelo, sai do castelo, peca, volta a pecar, peca, volta a pecar. Não, eu quero me converter. Porque a gente tem que permanecer na graça.
E a gente tem dificuldade de permanecer. Davi permaneceu, eu não quero perder a bênção. Eu vou perder, eu vou ir para o inferno por causa dele? Não. A gente vai para o inferno por poucas coisas. Eu não vou mexer nele porque ele foi escolhido de Deus. E Deus faz. Davi tem um autocontrole. Agora ele é interno, não é externo. O interno falou mais alto. Faça o que queres. Jesus com os 12. Marcos vai dizer assim: ele escolheu quem ele quis. Deus é especialista de usar gente tudo estrupiada. E Ele gosta de dar os dons e carismas para gente estrupiada. Ele faz isso. Se a gente olhar para a nossa história, a gente não merecia nada. Mas Ele gosta de usar esses estrupiados pequenos para confundir os grandes desse mundo. Davi fez o que ele quis, poderia fazer o que ele quisesse com Saul. Deus quis olhar para aqueles 12 e o chamou e o capacitou. 12. Aí os 12 disse sim, que não adianta nada Deus chamar e você não diz assim. Os 12 eram disponíveis, os 12 já tinham a noção de que o Messias ia se encarnar, o Cordeiro ia se encarnar. Sim, não sei o que o Senhor vai fazer comigo, não sei para onde o Senhor vai me levar. Pregar, um judeu não pregava para ninguém. Unção, tinha só o rei Davi. Pois o Davi vai fazer umas burrices também, vai dividir todo o império. Mas ele quis usar os outros. Lembro muito bem, e vocês sabem disso, algumas pessoas dentro da igreja têm o dom da pregação, o dom de rezar, mas elas lutam contra elas mesmas com os pecados da carne, e alguns são expostos, mas Deus usa aquela pessoa. Deus usa. São os segredos e são o jeito de Deus usar. Os 12, inclusive um traidor. Termina essa homilia dizendo que ao comungar do corpo e sangue de Nosso Senhor, na primeira Eucaristia que Jesus instituiu, o sacerdócio católico e a Quinta-feira Santa, o demônio já estava no coração de Judas. Judas estava em pecado. Judas comungou e depois traiu. A primeira comunhão sacrílega foi de Judas. E na última ceia, Jesus expulsou o demônio de Judas? Não. Porque Judas queria que o demônio permanecesse nele. Deus não faz aquilo que a gente não quer ele. Portanto, escolhe. Você é escolhido. Você é chamado. O Marcos não diz aqui nesse texto, mas o Mateus diz que Jesus ficou uma noite inteira rezando. Ele chamou os 12, sabendo que ia chamar você. Você é fruto da oração de Jesus. Você é fruto da misericórdia. Você é fruto da cruz. Você custou muito para Jesus. O sangue dele inteiro na cruz. Há uma mudança interior e exterior. Não perca o céu, nem por pouca coisa,
nem por muita coisa, ganho o céu. Eu ganho o céu comungando bem, confessando bem e rezando bem. Não invento história. Para de ficar inventando história. Para de se acumular de coisas. Confissão, bem confessado. Comunhão, rosário. Vida íntima, ascética. O que é vida ascética? Vem da palavra atleta, treinamento. Hora para acordar, hora para dormir, hora de rezar, hora de cuidar da casa, hora de cuidar do marido, hora de lavar, hora de passar. E depois tem uma vida íntima com o Mestre. Não podemos ter vida de coleguismo, mas de intimidade. E você tem aquilo que os discípulos não tiveram: a Eucaristia. Você tem Nossa Senhora, os discípulos tinham Nossa Senhora, mas ainda ela não era intercessora do céu, ela não está na glória. Você tem São José, os discípulos não tinham São José. Você tem o sacerdote, eles não tinham, que Jesus ia instituí-los depois da última ceia. Você tem os monges, você tem as clarissas, você tem os missionários, você tem os padres que trabalham na favela, você tem os padres que trabalham na África, os padres que são doutos, e os discípulos não. Só o Cristo e a graça. E eles vão trabalhar na escola de Jesus. Hoje tem um monte de gente que quer ser pastor e ensinar todo mundo. Ninguém quer ser ovelha. Seja ovelha. Assim você cresce, igual o rei Davi. Jesus, manso e humilde de coração. Ofertemos.